pouco. Aquilo que você procura não pode ser encontrado onde você procura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você busca a plenitude, a abundância, a paz, a alegria no futuro. E por que isso não pode ser encontrado no futuro? Porque você nunca vive no futuro. Você nunca vai viver no futuro. Você vai viver sempre no momento presente. Você está vivendo no momento presente. As pessoas às vezes perguntam, como eu faço para viver no presente? Presta atenção. Você vive no presente. Esses dias na aula do clube eu usei um exemplo que eu quero repetir para vocês entenderem essa história de viver no presente. O que é viver no presente? Tá? Viver no presente é isso aqui, ó. Vamos supor que você tem uma casa e que você more nessa casa. A sua residência é essa casa. Essa casa fica na rua X, número 10, cidade Y. Então, esse é o seu endereço. Você mora nessa casa. Só que vamos supor que você nunca está nesse endereço. Você sempre está na casa dos vizinhos. Você sempre está fora desse endereço. Então, você ainda mora nessa casa. Esse é o seu endereço. Você vive nessa casa. O problema é que você nunca está em casa. Então, usando essa analogia, você vive no presente. Você nunca sai. O agora é o seu endereço. Mas você sempre está no futuro ou no passado. Então, você nunca está em casa. O momento presente, ele está abandonado. Então, isso é muito importante. Não vou esquecer de desativar os comentários. Então, vamos lá. Nós falamos sobre isso ontem, tá? Você procura a felicidade onde ela não pode ser encontrada. Não, e isso é um hábito, tá? Isso é uma coisa que eu quero que você entenda isso verdadeiramente. E nós vamos aprofundar isso hoje. O momento para você viver plenitude, o momento para você viver abundância, o momento para você estar em paz, o momento para você estar feliz, alegre, é agora. Não postergue esses sentimentos para o futuro. E aí você vai dizer, mas como eu vou ser feliz diante da condição em que eu estou? Nós vamos aprofundar isso hoje, mas já vou dar uma pitada aqui para você entender. Não é a situação que te faz infeliz. Não existe situação no universo que é infeliz. Nenhuma situação no universo é triste. As situações, elas são neutras. As situações, elas são neutras. A felicidade ou a infelicidade, ela está na sua percepção. É a percepção que cria todo tipo de sentimento e todo tipo de emoção. Então, não estou dizendo, em hipótese alguma, eu estou dizendo que você precisa se tornar uma pessoa que não sinta emoções. Não é isso. Não é se tornar uma pessoa apática. Mas eu estou dizendo para você não se identificar com as suas emoções. Você é aquele que tem a emoção. Você é aquele que tem compaixão. Você é a pessoa que sente a dor, mas você não precisa se identificar com a dor. Você não precisa se identificar com o sofrimento. E isso você pode não entender nesse momento da sua vida ainda. Mas a compreensão disso é a coisa mais libertadora que um ser humano pode
alcançar. Tá bom? Então nós vimos isso. Você parar de querer ser feliz quando isso ou quando aquilo acontecer. Você parar de imaginar que quando você alcançar esse ou aquele estágio, aí você pode ser feliz. Você parar de pensar que neste momento você ainda não possui aquilo que é necessário para ser pleno e abundante. Essa que é a grande ilusão. A plenitude e a abundância, as duas coisas não estão nas coisas. As pessoas dizem, é leviano dizer que o dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não tem nada a ver com felicidade. O dinheiro compra prazer. E é bom ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, algo está errado com você. No sentido, algo está errado, você tem que fazer alguns ajustes na sua vida. Não errado com você, mas algumas coisas estão desajustadas. Existe alguma disfunção que você precisa ajustar. E é bom ter dinheiro, e o dinheiro é necessário, ele é útil, mas você não pode pensar que o dinheiro vai te trazer paz, que o dinheiro vai te trazer liberdade. E vou falar de novo. Tudo depende da percepção do que é liberdade para você. Se para você é liberdade pegar e comprar uma passagem e ir para a Itália, passar férias, isso é um tipo de liberdade. Mas mesmo estando na Itália, você pode estar preso na sua mente. Então, ontem nós vimos isso. Parar de procurar as coisas onde elas não podem ser encontradas. E nós chegamos a uma terceira conclusão, que é a conclusão de que nós vivemos uma compulsão pelo passado e pelo futuro. O que é essa compulsão? Pensa, se você refletiu de ontem para hoje, e se você não fez isso, pense de hoje para amanhã, onde está a sua mente a maior parte do tempo? Atrelada ao passado e ao futuro. E o que são o passado e o futuro? O passado e o futuro são justamente conceitos mentais, que não têm realidade própria. Passado não existe, o futuro não existe, você nunca esteve no passado, você nunca vai estar no futuro. O que você chama de passado é um traço da memória que só existe na sua mente, e o que você chama de futuro é um traço da sua imaginação que também só existe na sua mente. Então, o passado e o futuro, eles só existem na sua mente. Fora da sua mente, em todo o resto do universo, não existe passado e futuro. O passado e futuro é uma característica exclusiva, específica da mente humana. E o passado e o futuro são extremamente úteis, necessários. Eles são uma coisa maravilhosa quando você sabe usar ambos. Mas quando você se perde por eles, a vida se torna sofrimento. E o que nós vamos ver hoje? Tá aqui, ó, preparei. Nós vamos ver 3 pontos, estão aqui. Vamos trabalhar esses 3 pontos, mas nós vamos continuar avançando nessa linha para tentar entender por que é tão difícil você chegar a um estágio. Por que é tão difícil você criar a realidade que você quer? Por que é tão difícil você ter uma vida mais leve, uma vida mais espontânea, uma vida mais natural? Você viver em paz? Por que você tem tanta ansiedade? Por que você se esforça tanto, se estressa tanto? Ou por que você vive no tédio? Por que você tem tanto medo? Da onde vem essa angústia, esse sentimento de insuficiência, esse sentimento de que você não é bom o suficiente? De onde vem tudo isso?
De onde vem tudo isso? Por que você tem essa sensação de que você ainda não é ninguém? Ou de que você ainda não é o suficiente? De que você ainda não chegou a lugar algum? Por que nós temos essa sensação? Por que a vida, que é uma coisa tão magnífica, por que ela perde o sentido? Deixa eu te explicar agora nos próximos 5 minutos uma das coisas que ninguém vai te explicar, ou raramente alguém vai te explicar. Mas você precisa entender isso. Agora, como você vai entender isso, eu também não sei, sabe por quê? Tem uma história que é muito interessante. 2 amigos foram num bar, e aí lá no bar tinha um cara que tinha uma banana no ouvido. Tinha uma banana enfiada no ouvido. E os caras olharam para ele assim e falaram, nossa, o cara tem uma banana no ouvido. Será que a gente teria que dizer para ele, porque é tão estranho, uma banana enfiada no ouvido? Aí eles falaram, não, deixa quieto. Mas isso começou a perturbar eles, aí eles foram lá falar pro cara, ei, você tem uma banana no ouvido. E o cara, o quê? Você tem uma banana no ouvido. E o cara, o quê? Você tem uma banana no ouvido. Aí o cara olhou para eles e disse, vocês têm que falar mais alto, porque eu tenho uma banana no ouvido. O que isso quer dizer? Todos nós temos uma banana no ouvido. E nós só ouvimos, nós só queremos entender aquilo que faz parte do nosso condicionamento, da nossa condição mental. Então, você tem uma banana no ouvido, eu tenho uma banana no ouvido. E isso não é de hoje, isso é uma coisa histórica. Então, como você vai tirar a banana do seu ouvido para entender algo novo? Como é que você vai tirar? Tem essa história que eu sempre conto, que os apóstolos estranharam muito porque Jesus falava tanto em parábolas. E um dia eles chegaram a Jesus e disse, cara, por que você fala em parábolas? E Jesus disse, porque as pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Por que isso acontece? Vou explicar para vocês. Ontem eu falei, por que nós temos essa compulsão de viver do passado? E aí eu disse que o passado nos dá uma identidade. O passado te dá uma identidade. Então, por que você gosta tanto do passado? Porque o passado te dá uma identidade. E aí tem uma coisa que eu falo sempre e que as pessoas ficam loucas. Eu falo que o conhecimento atrofia. E as pessoas, não, o conhecimento liberta, você é louco. O conhecimento atrofia. Por quê? Preste bem atenção que você vai entender isso hoje, isso vai te libertar de muita coisa. É o início, hoje é o início da sua verdadeira transformação. O que acontece? O que é conhecimento? Pense em tudo que você conhece, tudo que você já aprendeu na vida, tudo que você sabe. Isso é o quê? É o passado. Não existe nada que você já aprendeu que está no futuro. O futuro, quer dizer, você pode ter aprendido no passado coisas sobre o futuro, mas não há como você ter acesso a um conhecimento no futuro. Então, todo conhecimento, ele é passado. Então, quando você fala do passado, não é, quando eu digo assim, se identificar com o passado, eu não estou falando de se identificar com o passado. O passado não é nada, o passado é memória. Quando eu digo se identificar com o passado, quando eu digo que o passado te dá uma identidade, e veja a semelhança de identificar com identidade. Quando eu digo se identificar com o passado, é se identificar com o conhecimento que você tem.
E qual é o conhecimento mais importante que você tem? O conhecimento mais importante que você tem é o conhecimento que você tem sobre ti mesmo. O que você sabe sobre ti? O que você conhece sobre você? O que você verdadeiramente faz essa análise? Quando, tempos atrás, acho que hoje não se faz mais isso tanto, mas quando eu era adolescente, e quando eu fiz primeira comunhão, e quando eu estava no seminário, quando eu estudei para padre, para quem não sabe, eu estudei para ser padre. Então, quando eu estava no seminário, e a gente, antes de ir confessar, a gente tinha que fazer o exame de consciência. Lembram disso? Para quem tem mais de 40 anos, lembram que é o exame de consciência? Então, nós fazíamos o exame de consciência. O que é o exame de consciência? Era puxar o passado e ver quais eram os pecados que a gente tinha cometido. Então, eu quero que você faça um exame de consciência, mas não no sentido de entender os pecados que você cometeu, mas que você faça um exame de consciência e observe o que você pensa sobre si. Isso é uma atividade fundamental para você fazer. Faça isso. Hoje de noite, ou amanhã cedo, isso não precisa ser 1 hora ou 1 dia, mas faça isso durante uma semana, durante um mês. Tente entender, tente escrever uma ideia exatamente daquilo que você pensa sobre si. Pense, por exemplo, se você fosse acessar a sua conta do banco e você fosse imprimir um extrato, o que está ali? Ali está todo o diagnóstico da sua conta. Agora imagine se, ao invés de sair o diagnóstico das suas transações bancárias, ao invés disso, por algum erro do universo, fosse sair tudo o que você pensa sobre você. O que seria isso? Isso que você pensa sobre você, as ideias que você tem sobre si, é o conhecimento mais importante. Por quê? Porque ela forma a base através do qual você filtra todo o resto. Lembra, ontem de noite eu falei que você é um ponto focal, um ponto de consciência que percebe o mundo à sua volta. Isso que você pensa sobre você, as ideias, as concepções, aquilo que você chama de valores, aquilo que você chama de cultura, de tradição, tudo isso é o conhecimento que você tem sobre si. E essa é a coisa mais importante. Então, quando eu falo de conhecimento limita, por que o conhecimento limita? Porque existem duas coisas, e eu não vou explicar elas agora, mas eu quero que você coloque aqui. Existem duas coisas. As coisas todas, elas podem ser classificadas em formas e não formas. Depois eu vou explicar isso, vou deixar escrito aqui para não esquecer. Voltando aqui para a questão do conhecimento. Por que nós buscamos, essa é a resposta da pergunta, por que nós gostamos tanto do passado? Porque o passado, ele nos dá uma identidade. Então, o que acontece? O que você verdadeiramente é? Você verdadeiramente é o seu passado. Olha como você justifica as coisas do seu passado. Por exemplo, você ao longo dos últimos anos, por alguma razão que eu sei qual é, mas não vou entrar nisso agora, você gastou mais dinheiro do que você tinha. E agora você está endividado. Essa dívida faz parte de quem você é. Você é um endividado. Então agora você diz, eu não posso ser feliz. Por quê? Porque eu estou endividado. Então, para ser feliz, eu vou jogar a minha felicidade no futuro, onde eu vou ter pago as minhas dívidas. Então, o passado, ele cria uma identidade de endividado
E aí, esse passado, ele cria uma percepção. Essa percepção é de que eu não posso ser feliz agora. Eu não posso ser feliz agora, porque eu primeiro preciso pagar a minha dívida. Mas essa dívida veio da onde? Ela veio do passado. Então o passado te deu uma identidade, e essa identidade cria um sofrimento, e aí você diz, eu só posso ser feliz no futuro. Eu usei esse exemplo, mas eu posso usar 1000 exemplos. Eu posso usar o exemplo de que você sofreu bullying no passado. Então, você sofreu bullying no passado e agora você é uma pessoa afetada pelo bullying do passado. Você foi, quem sabe, e assim, isso é horrível, tá? O que eu tô falando, nenhuma pessoa deveria passar por isso, mas quem sabe você foi abusado sexualmente no passado. Isso no Brasil é muito mais comum, no Brasil e outras partes do mundo, mas no Brasil isso é muito comum. Eu fiquei um tempo quando eu trabalhava com as pessoas diretamente, conversava com elas, eu fiquei impressionado com o nível, o número de pessoas que tiveram algum abuso sexual, literalmente abuso sexual, e isso é mais comum em países tropicais. Engraçado isso. Mas pode ser que você tenha no passado sofrido um abuso sexual. Esse abuso sexual, ele hoje forma a sua identidade. Eu fui abusado sexualmente. Isso é um conhecimento. E às vezes, isso é um conhecimento implícito. Muitas coisas que formam nossa identidade não são memórias explícitas, são memórias implícitas. Então o que acontece? Esse conhecimento do passado, ele cria uma identidade. Essa identidade, ela está onde? Ela está na sua mente. Então, a identidade está na mente. E o que essa identidade cria na mente? Ela cria uma condição. Por isso que o conhecimento do passado, que forma a sua identidade, é conhecido como condicionamento. E o que é o condicionamento? O condicionamento é tudo aquilo que você acredita. Então você acredita num monte de coisas que são o seu condicionamento. Esse condicionamento, ele é passado. Todo condicionamento é passado. Você está preso ao condicionamento, você está preso ao passado. E como funciona a sua vida hoje? A sua vida, ela funciona assim, tá? Isso aqui, então, é você. É o seu condicionamento, é a sua identidade, é a sua mente. Isso tudo é a mesma coisa, tá? E você está preso nisso. O que acontece? Por que a sua vida, por que você tem os resultados que você tem? Você tem os resultados que você tem. E por que você sente tanta ansiedade, primeiro? Por que você sente tanta ansiedade? Porque esse condicionamento, ele é uma condição X. Então você é uma pessoa X. Vamos supor, o seu condicionamento é X. E esse condicionamento X, ele determina todas as suas escolhas. Você já ouviu falar em escolhas? Nós somos o resultado das nossas escolhas. Olha como é importante as escolhas que você faz ao longo da vida. Tudo o que você tem hoje na vida, as dívidas, a ansiedade, o medo, tudo que você tem, a riqueza, as coisas boas que você tem, a pessoa com a qual você está casada, com quem você divorciou,
Tudo isso é resultado de escolhas. Então, você constrói a sua vida através de escolhas. Aí você diz, cara, se eu fosse escolher a minha vida, os resultados da minha vida, eu teria feito escolhas totalmente diferentes. Se eu fosse escolher como seria a minha vida, eu ia escolher coisas bem diferentes. E isso é verdade. Por exemplo, se você sofre, quem é maluco a ponto de escolher o sofrimento? Se você está infeliz, quem é maluco a ponto de escolher a infelicidade? Se você está insatisfeito, quem é maluco a ponto de escolher a insatisfação? Então, você diz, se eu tivesse que escolher, se a minha vida fosse resultado das minhas escolhas, eu teria escolhido outras coisas. E isso é verdade num certo ponto. Por quê? Porque lembra que o objetivo de nós estar aqui é elevar o nosso nível de consciência. Você precisa entender que quando você está identificado com o passado, quando você está identificado com o condicionamento, as suas escolhas, elas são reações automáticas do seu condicionamento. Então, na verdade, você não escolhe. Quem escolhe por você é o condicionamento. E as pessoas acham que isso é normal. As pessoas, não, mas, cara, é meu condicionamento, então é assim. Então o que eu tenho que fazer? Por isso que as pessoas falam em destravar a mente. Eu tenho que destravar a riqueza. Eu tenho que eliminar crenças limitantes, porque elas acham que existem crenças que são limitantes e outras que não são. Todas as crenças são limitantes, porque toda crença, ela é uma condição. Se você acredita numa coisa, isso te limita a acreditar no oposto disso. Você não pode acreditar em duas coisas opostas. Então, o condicionamento, como isso funciona? Como é que você cria a sua realidade? Você é então um conjunto de crenças, um conjunto de valores. Pessoas falam muito em ter valores. Todo valor é uma crença. Então, o que você é? Você é um sistema automático que reage a estímulos. É isso que você é quando você está identificado com a mente, quando você está identificado com o condicionamento. Então, o que acontece? Vem um estímulo externo e esse estímulo externo age sobre os seus padrões mentais e esses padrões mentais, eles criam uma reação. O mesmo estímulo tende sempre a produzir a mesma reação. Por isso, se você vive há muito tempo com uma pessoa, se você é casado, se vive com a esposa, com o esposo, se você está namorando, se você é noivo, se você vive com seus pais ou com seus filhos, você pode ver que se você tem certos gatilhos, que quando você puxa esse gatilho, você já sabe o que vai disparar. Por quê? Porque isso é automático. Então, sempre a mesma coisa, o estímulo externo, ele age sobre o condicionamento e o condicionamento produz um resultado. Então, o que é que produz verdadeiramente o resultado na sua vida? Não são as escolhas. São os estímulos. Por isso que as pessoas dizem, procure o ambiente certo, porque o ambiente certo vai procurar um resultado positivo. Mas isso ainda, apesar de ser verdadeiro,
isso ainda é muito disfuncional, porque você não quer ser escravo do ambiente. Então, por exemplo, um estímulo positivo para o seu condicionamento, ele vai produzir um resultado positivo. Um estímulo negativo para o seu condicionamento vai produzir um resultado negativo. Então as pessoas dizem, procure ambientes que estimulem estímulos positivos para que o seu resultado seja positivo. Mas você ainda vai ser escravo do ambiente, dos estímulos. E você sempre vai estar com medo porque você não tem controle sobre os estímulos. E aí mesmo que você esteja num ambiente de estímulos positivos, um estímulo negativo derruba todos os estímulos positivos. Então, como é que funciona a mente da maioria das pessoas? Por que nós não conseguimos sair do lugar? E as pessoas raramente mudam. Por quê? Porque é muito difícil você mudar um condicionamento. Imagina o seguinte, uma árvore que cresceu e que tem raízes profundas. Então, essas raízes profundas, elas sustentam toda essa estrutura da árvore. Agora, como é que você vai entrar e vai trocar essas raízes? Agora, o pior ainda, se você é um condicionamento e você está identificado com o passado, e o passado é o condicionamento, por isso o passado é o conhecimento, por isso que o conhecimento te limita. Lógico que se você for um médico, quanto mais um cirurgião, quanto mais você aprende sobre cirurgia, mais liberdade você vai ter para executar a cirurgia com perfeição. Então, nesse sentido, o conhecimento é muito positivo. Mas nesse sentido, mesmo que você tenha muito conhecimento, vamos supor, você acumulou muito conhecimento, esse condicionamento ele ainda vai ser uma coisa superficial, que não vai ter muita força no seu condicionamento. Porque o condicionamento é mais profundo. Ele é mais complexo. Esse conhecimento, ele fica solto. Daí as pessoas dizem, eu tenho obesidade mental. Eu sei tanta coisa, mas eu não consigo aplicar isso. Claro, tu não consegue aplicar porque você não tem liberdade de escolha. Então, preste bem atenção. Acúmulo de conhecimento não significa aumento de liberdade. Por isso, o conhecimento nem sempre liberta. Existe conhecimento que liberta, mas no geral, ele te limita. Então, se você tem muito conhecimento, mas você não tem a liberdade de aplicar esse conhecimento, o sofrimento aumenta. O que é sofrimento? Ansiedade, frustração, insatisfação. Então, mais conhecimento sobre um condicionamento que atrofia não vai libertar esse atrofiamento. Então, você tem muito conhecimento, mas você não consegue aplicar. Isso tende a aumentar a ansiedade, aumentar a frustração, aumentar o sofrimento. Então, o passado, aí vem toda uma questão importante para você, se você entendeu essa primeira parte, é muito importante você entender que você é um condicionamento. E é importante você entender que todo o estímulo sobre teu condicionamento, ele produz uma reação. E aí vem também essa questão, que é muito importante você entender, essa questão das emoções. As emoções, elas não estão no estímulo. Então, o que é? A pessoa A, ela te diz uma coisa. Então, a pessoa A, ela te diz uma coisa que você diz que é uma ofensa. Aí você diz, fulano me ofendeu.
ninguém te ofendeu. Isso não existe, ninguém te ofendeu. O fulano é um estímulo. O estímulo sobre o teu condicionamento criou um resultado que é a ofensa. Você está entendendo isso? Por isso eu disse na aula de ontem que, e ainda hoje, que o ambiente, os estímulos, eles são neutros. A pessoa ela pode dizer o que ela quer e você pode perceber isso de 1000 formas. E essa percepção, ela cria o resultado. Por isso as pessoas dizem, ok, e como que eu lido com as ofensas? Você não tem nem opção de lidar com as ofensas se você é uma pessoa identificada com o condicionamento. Você não tem liberdade. As pessoas não te ofendem, mas as pessoas elas criam estímulos sobre o seu condicionamento e o seu condicionamento cria uma emoção. Então, a emoção, ela não é criada pelo estímulo, ela é criada pelo condicionamento. Se fosse um outro condicionamento, o mesmo estímulo criaria um outro resultado. Então, o resultado não pode estar no estímulo, ele está no condicionamento. Então, só para vocês entenderem como as coisas funcionam, porque uma vez que você entende como elas funcionam, vai ser muito fácil, muito prático, muito simples a gente agir sobre isso. Então, isso sim é um condicionamento que liberta. Obrigado, pessoal, pelos selos. Eu abri os comentários, está aparecendo. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender isso. Então, a partir de hoje, sempre que você se irritar com uma pessoa, a partir de hoje, sempre que você se ofender com uma pessoa, essa ofensa, essa irritação, ela não está no que a pessoa faz, ela está em você. Então, por exemplo, as pessoas perguntam como é que... Isso não é complexo, Nelma. Isso é complexo de acordo com o grau de percepção que você tem. Mas você precisa entender isso, porque senão você não... deixa só um pouquinho, deixa eu explicar aqui que isso é uma coisa importante. Por que a Neuza diz que isso é complexo? E por que não é fácil você mudar crenças? Por que não é fácil mudar o seu condicionamento? Porque o seu condicionamento são crenças, certo? Então, o que são as crenças? As crenças são a sua mente. Então, quando você diz, eu preciso mudar as minhas crenças, quem está dizendo que você precisa mudar as suas crenças? As crenças. As suas crenças dizem, eu preciso mudar minhas crenças. Mas como que as crenças vão mudar as crenças? Por isso que Einstein disse, os problemas que nós criamos na vida, eles não podem ser resolvidos no mesmo nível de consciência que eles foram criados. Se você tem uma crença limitante, aí você diz, eu preciso eliminar minha crença limitante, mas quem está dizendo isso é a própria crença limitante. Por isso, preste atenção em relação a crenças limitantes. A mãe de todas as crenças limitantes, o pai, o Deus de todas as crenças limitantes, é a crença de que o teu problema são as crenças limitantes. Então, acreditar que o teu problema são crenças limitantes é a maior crença limitante de todas. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É o assaltante do banco querendo pegar o assaltante do banco. O assaltante do banco dizendo, preciso prender o assaltante do banco. A maior trava da riqueza é achar que o que te
que você tem uma trava que te impede de ser rico. Porque aí tu começa, aí a própria trava começa a procurar a trava. É o próprio cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você está entendendo isso? Porque você é a trava. Aí a trava que você é diz, eu preciso me libertar da trava. A crença limitante que você é diz, eu preciso me limitar da crença limitante. Então, a própria mente diz, isso é difícil. Essa percepção de que isso é difícil nasce da própria mente, que não está entendendo isso e não está querendo entender isso. E aí eu quero voltar ao que eu falei ontem, tá? O que eu falei ontem? Eu falei ontem que nós somos ser e nós somos humano, tá? Falei ontem que nós somos ser e que nós somos humano. Lembram disso? Eu falei que nós somos as duas partes, que nós somos humano e que nós somos ser. Há pouco eu falei que nós somos forma e que nós somos não forma. Então, o que acontece? Que a gente precisa entender. O que é o ser? O ser não tem forma. O ser, existe algo em nós que não tem forma. O que é não tem forma? Que você não consegue explicar. Quando você quer explicar, por exemplo, a vida que existe dentro de você, a vida, ela não tem forma. Você é uma expressão da vida, mas você não é forma, porque a vida não é forma, porque se você morresse agora, nesse exato momento, o seu corpo, a forma física, não mudaria nada, ela só não teria mais vida. Mas você não ia ver a vida indo embora, porque a vida não tem forma. A consciência não tem forma. Então, o ser, ele não tem forma. E existe algo em nós, o humano, que tem forma. O pensamento tem forma. O pensamento é forma. Ele é uma forma de energia. Eu posso pegar um pensamento e passar ele para você. E você pode pegar esse pensamento e pode passar ele para outra pessoa. O pensamento é forma. Mas existe algo em nós que não é forma. Então, quando eu digo, preste bem atenção, isso é importante, talvez para algumas pessoas que estão chegando agora, que não acompanham a minha teoria há mais tempo, isso é uma teoria completa. Então, o que acontece? Quando você está identificado com a mente, que eu chamo falso eu, por que é falso eu? Porque você se identifica com a forma. E o que é forma? O pensamento, as crenças, os valores, a tradição, o seu corpo físico, o conhecimento, tudo isso é forma. Todo conhecimento, ele é forma, ele é uma forma de conhecimento. Mas existe algo em você que não pode ser conhecido. Que é o quê? Que é aquele que tem o conhecimento. Por exemplo, você tem muito conhecimento, você tem muitas teorias, você tem muitos valores. Então você tem os valores, você tem o conhecimento, você tem as crenças, você tem as teorias e você tem o condicionamento. Quem é esse que tem o condicionamento? Você está lembrado? Aqui vamos voltar, porque isso é sutil, mas é isso que vai te libertar de tudo. Lembra que eu expliquei de todo o conhecimento, o condicionamento. Tem um estímulo que age sobre o condicionamento e eu disse que se você está identificado com o condicionamento, você não tem escolha. É o condicionamento que faz as escolhas. Então, o que é o condicionamento?
São os teus pensamentos, são as tuas crenças, são os teus valores, são as experiências e as percepções das experiências que você veio coletando ao longo dos anos. Então você foi coletando todo o conhecimento e hoje você se identificou com esse conhecimento, que é o seu condicionamento. Mas daí eu te pergunto, se você tem todo esse condicionamento, se você tem valores, se você tem princípios, se você tem percepções, quem é esse que tem essas coisas? É nisso que nós temos que chegar. É nisso que nós temos que chegar. Isso é você. O condicionamento que eu levei quase 40 minutos para explicar, esse condicionamento não é você. Você não é suas crenças, você não é seu passado. Você não é tudo isso. Mas você se identificou com isso. Por isso você desenvolveu um falso eu. E esse falso eu obscureceu quem você verdadeiramente é. E aí, o que acontece? Hoje você vive do seu condicionamento igual ao seu falso eu, e você obscureceu o ser, aquilo que você verdadeiramente é. E você não tem mais consciência desse ser, você não sabe mais quem é esse ser. E isto cria uma sensação de insuficiência, uma sensação de vazio, uma sensação de incompletude. Você se sente incompleto, você se sente insuficiente. Algo falta, lógico que falta a parte mais importante de você. Você está vivendo uma ilusão, você está vivendo um falso eu, você se identificou com o passado, mas você já existia antes do passado. Você já era alguém antes de ter as crenças, os valores, os princípios que você defende. Então você não é o seu condicionamento. Você é aquele que tem um condicionamento. Então existe o ser e existe a mente. Existe a consciência e existe a mente. E isso, às vezes, é difícil da pessoa entender, mas isso é a libertação suprema. Se você entender isso, isso é a libertação suprema. Quando você chegar a viver esse ser que você verdadeiramente é, aí você encontra a essência que existe dentro de você. Aí você encontra a essência. E quando você encontra a essência, essa essência, ela flui através de você. E isso aqui é uma teoria que ela está explicada em todas as grandes histórias da cultura humana. Por exemplo, existe uma história, isso é muito transformador, Edson, isso é a coisa mais importante. O Caio está dizendo, por isso, uma criança é mais leve e feliz. É lógico. Quanto mais você estiver identificado com esse condicionamento aqui, mais você está separado do ser. Quanto mais você está identificado com a condição mental, mais sofrimento você vai ter. Mais sofrimento você vai ter. Não existe liberdade, isso aqui é forma. Não existe liberdade na forma. Toda a liberdade está na não forma. Isso aqui é o manifesto, isso aqui é o não manifesto. Todo manifesto, ele nasce do não manifesto. Você é o não manifesto, mas você esqueceu isso. Agora você é o manifesto. E aí você se limitou. Por isso que você tornou... a Dorothy diz, confesso que meus condicionamentos me aprisionam. Todo o ser humano, ele está preso nos condicionamentos. Antes de eu entender isso e antes de conseguir acessar
essa parte mais profunda, isso não tem nada de excepcional. Esse é o seu propósito primário. Isso vem primeiro, isso vem antes. Se você conseguir isso, por que a maioria das pessoas não sabem? Por que a maioria das pessoas não sabem qual é o talento delas? Por que a maioria das pessoas, e aí vem os condicionamentos, você está falando em linguagem disso, isso é difícil, isso não sei o que, isso tudo é condicionamento. Eu com a minha teoria, eu estou provocando um estímulo no teu condicionamento. E o teu condicionamento do outro lado está reagindo. É reação automática. E o mais incrível disso tudo é que você acha que você quer mudar. Mas você não quer mudar. Por que você não quer mudar? Porque para você mudar, você tem que abrir mão do seu condicionamento. E para você abrir mão do seu condicionamento, você tem que abrir mão da sua identidade. E aí você prefere ficar no sofrimento, você prefere ficar na vida estreita, você prefere viver na ilusão, mas ter a certeza de alguma coisa. Que certeza? Isso sou eu sou o sofrimento. Você já deve ter visto pessoas que sofrem muito, são pessoas que têm uma vida de sofrimento e você acha que tudo que elas querem é se libertar do sofrimento. E talvez, num nível superficial, elas queiram, mas elas não querem. Tanto é que se tu pega uma pessoa que vive reclamando, que vive sofrendo, você literalmente vê que essa pessoa sofre. E aí tu fala para ela o seguinte: mas pensa diferente. Olha isso de uma maneira diferente. Você tenta convencer ela de que talvez o sofrimento dela não seja tão sofrimento assim. E ela fica brava, ela reage. Ela diz para você: mas como você tem a audácia de falar isso? Porque você não está no meu lugar. Ela defende o sofrimento dela, assim como você defende o seu condicionamento. Por isso que eu sempre digo, a pessoa, você não quer mudar. Se você verdadeiramente quer transformar a sua vida, a primeira coisa que você tem que entender é essa armadilha de que você não quer mudar. Você não quer mudar. Aí você diz: mas como eu não quero mudar? Eu estou endividado. Lógico que eu quero mudar. Não, você não quer mudar. O que você quer? Você quer alguém que te ajude a limpar a bagunça que o seu condicionamento fez. É isso que você busca. Você busca alguém que te ajude a limpar a bagunça que o teu condicionamento fez. Mas você não quer mudar. Observe isso na sua vida, no seu dia a dia. Observa se você... Porque você quer ajeitar as coisas à sua volta. Eu quero minha esposa de volta que eu traí, que fugiu de mim. Eu quero emagrecer, eu quero eliminar o peso que eu adquiri comendo porcaria. Eu quero ter um emprego que me faça feliz. Quer dizer, você quer muitas coisas externas. Mas você não entende que você só pode ter isso quando aquilo que criou isso mudar. E quem criou isso? Você. Enquanto você for esse condicionamento, não importa se você corrigir, vou pegar uma página aqui que isso vai ficar, é muito importante a gente entender isso para a aula de amanhã. Pense o seguinte: se você não mudar quem você é, o seu condicionamento, por mais que aí você tem o estímulo, ele cria uma reação automática e essa reação automática cria os seus resultados. E esses resultados são a bagunça. Esses resultados são a bagunça. Então, você tem um estímulo
que age sobre o seu condicionamento, esse condicionamento cria uma reação, essa reação cria o resultado. Tudo que você quer na sua vida é mudar a bagunça que esse resultado criou na sua vida. Mas não adianta você limpar essa bagunça. Se o mesmo estímulo vier, sobre o mesmo condicionamento, vai criar a mesma reação e a bagunça se repete. Por isso que eu sempre digo, se você está endividado e eu for pagar tuas dívidas, em 2 meses tu vai estar endividado de novo. Então, o problema não está em limpar a bagunça. O problema está em você querer mudar, em você querer se transformar. Não adianta eu dizer para você, não adianta eu dizer, faça isso, faça aquilo que você vai ter o seu marido de volta, a sua esposa de volta, seu namorado de volta. Você até pode ter esses namorados e esses esposos e essas esposas de volta, mas se você não mudar o condicionamento, você vai perder eles de novo. Você está entendendo? Então, quem precisa mudar é você. E aí você fica reclamando do seu marido, você fica reclamando da sua esposa, você fica reclamando dos seus pais. Você acha que se o mundo